Irmãos, boa tarde. Bom, eu vou pegar uma palavra agora rapidamente, que o irmão pediu para que a gente falasse um pouco sobre 1 Coríntios, capítulo 9, mas ele pediu para que nós falássemos do versículo 1 ao versículo 27. Então, assim, cada versículo, eu poderia falar horas em cada versículo. Para quem não sabe, versículo é esse númerozinho que fica ao lado. Bom, peço desculpa a todos, tivemos uma breve interrupção aqui por causa do sinal. Bom, vamos continuar. Então o irmão ele pediu que nós ensinássemos do 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 ao 27, mas é aquilo que eu havia falado anteriormente. É muito difícil eu falar de 27 versículos, porque eu poderia falar horas sobre cada um dos versículos. Porque a palavra de Deus... Luan, a minha conexão estava ruim, agora voltou. Eu que peço desculpas aí. O Luan tá dizendo que não conseguiu acompanhar porque a conexão estava ruim. Não é na sua casa, não. É na minha casa. Na minha casa que estava ruim. Agora voltou, normalizou. Já ajustei aqui. Bom, então... É muito difícil estar explicando de uma forma pobre para vocês aquilo que Deus tem a dizer. Porque a palavra de Deus é muito rica. Ela é extremamente rica. Quem vive a palavra de Deus tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo conhece os mistérios de Deus. Então, cada palavra que a gente lê, a gente pode dar 1000 interpretações. Entendeu? Então, eu vou tentar resumir algumas partes, para que eu também não fique falando aqui por 6 horas, né, gente? Embora eu pudesse falar por uma semana, o meu sonho é organizar grupos de estudo que nós pudéssemos nos encontrar. Futuramente, a gente pode estar organizando isso. Se houver alguém do meu estado, a gente pode começar a organizar para que a gente possa aprender junto. Para mim é um grande prazer falar de Deus, eu falaria por horas. Por horas. Então vamos começar aqui. Vou começando a explicar. Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1. Bom, não a liberdade e o direito dos apóstolos. Assim ensina a palavra de Deus. Não sou eu apóstolo? Não sou livre? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Querido, então olha como é que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela parece que é difícil, mas ela é simples. Mas ao mesmo tempo que ela é simples, ela exige santidade para que ela seja simples. Porque a Bíblia ensina que nós temos a mente de Cristo. E sem a presença do Espírito Santo nós não podemos entender. Porque o homem natural ele não consegue discernir aquilo que é carnal daquilo que é espiritual. Então o cara que é carnal, ele só tem uma mente para carne. É sexo, fofoca, mentira, futebol, pornografia. Aí o cara pensa em milhões de coisas. Agora, quando a palavra de Deus deve ser lida e entendida, então é necessário você ter um Espírito Santo, como a gente pregou aqui há poucos minutos atrás. Então perceba como Paulo diz, não sou eu apóstolo? Gabriele, não é para ver, Gabriele, é só para a gente ouvir. A palavra de Deus ensina que nós devemos diminuir para que ele cresça. A Gabriele mandou uma mensagem dizendo que não está vendo. É assim mesmo, pessoal. Aqui a gente não busca os nossos próprios interesses, mas o interesse de Cristo. Então a gente pregou isso alguns minutos atrás. A gente já falou isso alguns minutos atrás. Então, continuando. Perceba que o apóstolo Paulo, ele fala que... Ele faz a seguinte pergunta. Não sou eu apóstolo? Não sou eu livre? Não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Vocês não são a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Então perceba o seguinte, o apóstolo Paulo ensina o seguinte, ele foi instituído apóstolo de Deus, livre. Livre, ele era a igreja livre. Ele não tinha que ir para a igreja, ele não tinha pastor, ele não tinha que dar dízimo, ele era livre. Livre. Gente, ele podia fazer o que ele quisesse. Porque ele foi instituído por Deus. Então ele diz, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vocês. Então perceba que ele não era apóstolo para algumas pessoas, mas ele era para outras. Ou seja, isso que acontece hoje em dia. Então perceba que quando a gente prega as palavras aqui, um monte de gente se revolta.
Aí fala assim, vocês não são de Deus, o dízimo está em Malaquias 3:10. Aí a gente condena o pecado e a pessoa diz, não julgueis. A Bíblia ensina que nós temos que congregar. Então são coisas que se opõem à Bíblia. Essas pessoas fazem aquilo que Satanás fez em Lucas 4 e Mateus capítulo 4. Elas usam a Bíblia contra a Bíblia. Porque o diabo pregou a Bíblia para Jesus Cristo no deserto. Ele induziu Jesus ao erro, pregando a Bíblia para Cristo. E o que Cristo fez de volta? Ele disse não, pois também está escrito. Então a forma que Jesus teve de vencer o diabo foi negando as escrituras, foi negando a pregação do diabo e interpretando a Bíblia de uma forma correta conforme a vontade de Deus. Então perceba que o diabo é astuto. Ele prega a Bíblia e quem não conhece, quem não tem o Espírito Santo acaba acreditando. E é o que acontece nessa página, e é o que acontece com Jesus, aconteceu com Jesus, e é o que está acontecendo aqui na vida do apóstolo Paulo. Porque ele diz, ó, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vocês. Porque a maioria das pessoas não aceitaram a palavra de Paulo. Porque ele disse, ó, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vocês. Mas algumas pessoas aceitaram. Então ele não era apóstolo para outras pessoas, mas ele era para algumas. Porque você... E por que ele era para umas e não era para outras? Porque algumas são predestinadas. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então você que está me ouvindo agora e está gostando dessa pregação, porque você está vendo que é uma pregação sincera, isenta de interesse, onde você não tem que ser dizimista, não tem que colaborar com nada. Então eu faço parte da igreja primitiva, eu faço parte do apostolado do apóstolo Paulo. Porque o próprio Paulo diz, porque sois vós o selo do meu apostolado no Senhor. Então quando eu prego a palavra aqui, eu não prego prosperidade, eu prego a verdade, porque em João 10 ensina o quê? Que só há um rebanho e um só pastor. Então quando Jesus, ele passa a viver na gente, não mais vivemos nós, mas Cristo vive em nós. E ele é o único pastor. E ele nos usa para ajudar os irmãos a entenderem a Bíblia. Mas de forma alguma eu sou o pastor. Porque o pastor é aquele que está em mim a nos guiar para que todos estejamos nele. Se você é de Deus, você está entendendo essa palavra. Se você não é, você não está entendendo. A Bíblia ensina que nós temos um único mediador entre Deus e os homens. E ele é Jesus Cristo. A palavra de Deus não ensina que o mediador entre Deus e os homens sou eu. Então eu posso te ajudar a entender a palavra, como no exemplo de Filipe, do eunuco, porque Filipe ajudou o eunuco a entender a palavra de Deus. Eu ajudo vocês, mas de forma alguma eu sou pastor de vocês. Então, continuando, perceba que Paulo pregava a palavra, mas ele pregava para algumas, mas ele não era apóstolo dessas pessoas, porque essas pessoas provavelmente não aceitaram a palavra de Paulo. Então ele não era apóstolo para eles, porque o evangelho ele é salvação para quem crê. E o apóstolo Paulo foi instituído por Deus, foi uma autoridade instituída por Deus para pregar o evangelho. Então perceba que algumas pessoas creram nele, por isso ele diz, porque sois vós o selo do meu apostolado. Para alguns, eu sou o apóstolo. Da mesma forma que muitos de vocês podem estar me negando, alguns certamente estão aceitando. E poucos são os que estão me aceitando. Por quê? Porque a porta é estreita. O que eu tenho para você não é dinheiro. O que eu tenho para você não é promessa, não é campanha de cura. O que eu tenho para você não é uma promessa carnal. O que eu tenho para você é a palavra de Deus. E se você não se satisfaz com a palavra de Deus, então você não é de Deus. Você é do diabo. Alguma dúvida em relação a isso? Então perceba que no versículo 13 ele diz o seguinte, e esta é a minha defesa para os que me condenam. Ou seja, muitos de vocês aqui me condenam a nossa página, ficam arrumando problemas, questionando, não julgueis, não sei o que lá, vocês vão... Então perceba que o apóstolo Paulo ele também era condenado. Mas o que não me condena é saber que muitas pessoas estão aceitando a palavra, estão sendo libertas pela palavra. Porque poucas pessoas aceitam a palavra. Então essas poucas pessoas elas testificam que realmente a porta da salvação é estreita. E que larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que andam por ela. Então perceba que esses pastores aí, Paulo Júnior, Paul Washer, Silas Malafaia, todos eles têm um grande número de seguidores.
Quando na verdade a palavra de Deus ensina em João capítulo 6 que poucos seguiram a Cristo depois que ele pregou a verdade. Tanto é que Cristo falou assim: mas vós também me deixareis? Perceba que Jesus, ele tinha uma multidão atrás dele, mas quando ele começou a pregar a verdade, o povo foi abandonando ele. João capítulo 6, é só você ler. Então no final só sobraram os apóstolos. E ele falou: vós também me abandonareis? E o que o apóstolo disse? De maneira alguma, Senhor, para onde vamos se tu tens a palavra da vida eterna? Então eu prego Cristo bíblico, o Cristo que morreu na cruz, e não esse Cristo safado evangélico. Porque o Cristo safado evangélico, porque há dois Cristos sendo pregados, vocês sabem disso, né? O falso Cristo e o Cristo Filho de Deus, que é esse que eu estou pregando para você por meio das Escrituras. Então, a minha defesa, eu vou falar como se fosse eu, a minha defesa aqui nessa página, para os que me condenam, é que as pessoas são poucas que estão aceitando essa palavra e elas cumprem a profecia de que a porta da salvação é estreita. Então perceba que essas páginas, se você acredite amém, você tem milhares de compartilhamentos, milhares de pessoas ouvindo, achando que aquilo ali vai salvar a vida. Digite o nome aqui nos comentários, se você quer uma oração. Então isso tudo é uma grande mentira, gente. Isso é tudo uma grande mentira. Porque o verdadeiro apóstolo de Cristo, o verdadeiro servo de Cristo, ele vai te induzir a orar. E não ser mediador na sua relação com Deus. Porque a palavra de Deus ensina: quem não sabe orar, leia Mateus 6. Leia Mateus 6. Mateus 6 ensina a orar. Nós não sabemos orar, é o Espírito Santo que ora por nós. O que você precisa é se arrepender dos seus pecados e passar a viver uma vida baseada no Evangelho. E você não vai encontrar isso na igreja evangélica, você não vai encontrar isso na igreja católica, porque essas igrejas elas não estão satisfeitas. Elas não estão interessadas em te levar a verdade. Elas estão interessadas em formar um ídolo de terno e gravata, pegar o seu dinheiro e mentir para você, pregando o evangelho conforme a vontade de Satanás. Por isso que as pessoas frequentam a igreja e não tem transformação interna. A pessoa vai para a igreja, mas a semana inteira tomando cachaça. Aí domingo tá na igreja. A semana inteira vendo pornografia, tirando foto seminu e colocando em rede social, traindo esposa, brigando com o filho, batendo na esposa. Mas domingo tá na igreja. Então perceba como essas pessoas elas se enganam, gente. São pessoas que são dignas de pena porque elas carecem da graça de Deus. Luan, eu não vou conseguir explicar para você os 27 versículos, querido, porque é muita coisa a falar. Perceba como eu li 3 versículos até agora e olha aí, estou falando há 13 minutos. Para a gente explicar uma coisa, a gente tem que explicar muito bem. Eu não posso deixar você com nenhuma dúvida, porque Deus vai me cobrar. Entendeu? Deus vai me cobrar. Se eu não te fizer entender a palavra, nem que eu tenha que pregar mais 10 vezes, eu vou pregar até o 27. Mas não posso fazer tudo de uma vez só, porque é muito conhecimento, é muita informação para que vocês armazenem. E o que eu quero que vocês entendam é que vocês precisam se arrepender dos seus pecados e que nem todo mundo é filho de Deus, sob o ponto de vista de que muitos negaram a Deus, muitos negaram a palavra de Deus. Então negaram o apóstolo Paulo, mas alguns aceitaram. E essa foi a defesa de Paulo, para aqueles com que os condenava, porque muitos acusavam Paulo. Você é mentiroso, como acontece hoje. O próprio Cristo, ele foi colocado ao lado de Barrabás e o que aconteceu? O povo preferiu o quê? O ladrão. Negou a Cristo. O povo preferiu o ladrão do que Cristo. Então perceba como o povo é uma coisa maldita. Não se misturem com essas pessoas do mundo, pessoal. O povo é burro, ignorante, insensato. Preferiram um ladrão do que Jesus Cristo. Por quê? Porque eles amaram as trevas. Então todos estão ardendo no inferno. Não tenham dúvida disso. Não tenham dúvida disso. Bom, continuando a palavra. Esta é a minha defesa. Versículo 4. Não temos nós o direito de comer e de beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma mulher irmã, como também os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou só eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Digo eu isso segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Então perceba que tudo aquilo que a gente faz, a gente vai colher lá na frente.
Se você está investindo em alguma coisa sob o ponto de vista espiritual, na sua santidade, no seu relacionamento com Deus, se você está com um coração sincero, você vai receber isso lá na frente. Por isso que o apóstolo pergunta aqui, digo eu segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Aquilo que o homem planta, ele colherá. Tudo que o homem faz, ele receberá de volta. Então, você tem que começar a olhar para as coisas do alto. Passar a entender que essa vida aqui é uma ilusão, que nada é digno de amor, que nada é digno de que você se prenda a nada dessa terra. Nada, nada, nada. E que você faça a vontade de Deus, porque certamente você será recompensado por isso. Hoje você pode não crer que Deus vai te recompensar, mas se você não crer, você já está desagradando a Deus, porque isso é falta de fé. Então nós temos que trabalhar a cada dia na certeza de que nós receberemos por cada segundo do nosso trabalho. Então eu estou juntando riquezas no céu, querido. Estou pregando a palavra para você, para que no céu o Senhor me recompense, porque eu não quero recompensa de homens. Por isso ele falou, digo eu isso segundo os homens? Não, eu não quero recompensa de homens. Eu não quero você dizendo que eu sou bonito. Eu não quero você dizendo que eu sou inteligente. Eu não quero você dizendo que você me ama. Eu quero que você ouça essa pregação e que você diga, é verdade, Senhor. Eu preciso me aproximar de Jesus. Eu não preciso do homem, eu preciso de Jesus e de homens que sirvam verdadeiramente a Cristo. Porque assim foi o apostolado de Cristo. Continuando. Versículo 9. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Então você não pode amordaçar a boca de boi que está debulhando. Ou seja, o boi está procurando coisa boa. Em meio a tanta sujeira, o boi está tentando procurar alguma coisa que preste. Assim é você na sua fé. Você está tentando procurar algum lugar para que a sua fé seja edificada. Então, por mais que você esteja na igreja evangélica, hoje você pode estar na igreja evangélica. Porque você está ali debulhando, você está buscando a palavra de Deus. Então eu não vou te amordaçar, porque o seu coração está verdadeiro. Você está dentro da igreja evangélica, que é um lugar errado, mas o seu coração está sincero. Você está realmente ali querendo servir a Deus. Mas eu quero te dizer que a partir de agora você já sabe que a palavra de Deus te basta. Você não precisa entrar no sistema religioso para buscar a Deus. Você não precisa, você só precisa da palavra de Deus. Você tem que sair desse sistema religioso, porque Deus não está lá, Deus está dentro de nós. Então você estava lá porque você não sabia. Eu também participei da igreja evangélica. Mas hoje eu tenho autoridade para te dizer que hoje eu sou um grande servo de Cristo, e que eu saí da igreja, e que eu só pude me tornar um servo de Cristo quando comecei a ler a Bíblia, a orar e praticar a Bíblia. Porque é isso que Deus ensina. Nenhum apóstolo frequentou a igreja, Jesus não frequentou a igreja, pelo contrário. Todos eles eram a igreja viva do Deus vivo. Quando Jesus orava, por mais que ele pudesse orar no monte, no quarto, ele orava em qualquer lugar. Eu não consigo entender esses crentes que sobem monte. Então Deus está no monte, Deus não está aqui, mas Deus não é onipotente, onipresente, onisciente? Deus quer que você suba um monte ou que você tenha um coração arrependido? A palavra de Deus ensina que Deus quer que tenha um coração arrependido. Tem um monte de vagabundo subindo o monte aí. Esses dias eu estava vendo um pastor queimando, levando o nome dos fiéis, que na verdade são infiéis, pro alto do monte, para fazer uma oração por eles. É um grande mentiroso, porque a palavra de Deus ensina que essas pessoas, elas fazem tudo para ser vistas. Elas não se contentam em ocultar a face delas para que a face de Cristo resplandeça. Elas querem ser vistas. Elas gostam de ser chamadas doutores, mestres, rabis, e ser colocadas no primeiro lugar nas sinagogas, à frente de todos. Então perceba como a Bíblia ensina que os pastores de igreja evangélica, os padres, são um bando de mentirosos. Mateus 6, é só você abrir e ler. Continuando. Não diz certamente por nós, certamente quem por nós está escrito, porque... aquilo no versículo 10 é a mesma coisa, né? Nós certamente, se pregarmos a palavra, se fizermos aquilo que nós devemos fazer com Deus, certamente nós receberemos de volta tudo aquilo que nós trabalhamos. Então, olha que interessante no versículo 11, gente, eu até rabisquei aqui agora, ó. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Então perceba que o que eu semeio para você são coisas espirituais. São coisas espirituais, eu estou pregando a palavra de Deus. Então como eu posso te pedir dinheiro, que é uma coisa carnal, se o que eu estou te oferecendo é uma coisa espiritual?
O que eu peço a Deus é saúde, para que eu possa trabalhar e cumprir os meus objetivos na vida. Eu espero que você também pense isso. Porque eu não posso pregar o evangelho e pedir dinheiro para você. Eu não posso pregar o evangelho e pedir para você me dar um carro. Eu não posso pregar o evangelho e pedir para você me dar seu tudo. Porque o seu tudo é fruto do seu trabalho, cujo Deus te abençoou em saúde, uma oportunidade de emprego, para que você pudesse trabalhar e receber o seu merecido salário. E aí sim, você ajudar o pobre e o necessitado. Então, eu semeio coisas espirituais. A palavra de Deus ensina no 1 Coríntios 9, versículo 11. Se eu semeio coisas do Espírito, então será que eu vou precisar recolher as coisas carnais? Não, eu não quero nada carnal. Porque a palavra de Deus ensina que nós não devemos amar o mundo e nem o que nele há. E nem o que nele há. Então eu não quero nada carnal de vocês. Guarda seu dinheiro, ajuda o pobre, tá? Guarda a palavra de Deus, se arrependa dos seus pecados, porque é isso que eu quero de você. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então perceba que o apóstolo ele poderia receber dinheiro das pessoas, mas ele diz que, versículo 12, nós não usamos desse direito. Ele poderia receber dinheiro? Poderia, mas ele não usa desse direito. E aí você vê os pastores, gente, querendo dinheiro, ostentando com carrão, não sei o que, não sei o que lá. Dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Então perceba que o apóstolo Paulo ele poderia pegar dinheiro, mas ele não quis. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 12. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Ou seja, se as pessoas pegam seu dinheiro, por que eu não posso pegar seu dinheiro se eu estou pregando o evangelho para você? Eu estou te ajudando, eu tenho certeza que essa palavra está entrando no seu coração. E você está entendendo como é que a mentira da igreja funciona. A igreja é uma grande mentira. Nós somos a igreja. Dinheiro? Não, de forma alguma. O que eu semeio é espiritual, não é carnal. Não quero dinheiro seu. Dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Deuteronômio 14. Então perceba que tudo que eu te falo é o oposto do que você aprendeu. Porque o evangelho da verdade ele é raro. Ele é raríssimo. Porque a porta é estreita. E poucos são os que encontram. E se você é um dos poucos, glória a Deus pela sua vida. Então perceba que o apóstolo diz que ele poderia, mas ele diz que nós não usamos desse direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Bom, então perceba que o apóstolo Paulo não quis dinheiro. A partir do capítulo 13, do versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então perceba que o apóstolo Paulo, embora pudesse exercer o direito de ser ajudado, ele preferiu não escandalizar. Porque se ele tem dinheiro, querido, pensa o seguinte, eu, na minha condição aqui, pregador para você, por graça de Cristo Jesus, graças a Deus eu tenho dinheiro para pagar minhas contas. Eu estou podendo pagar a internet, estou pregando para você aqui na minha palavra, eu trabalho para isso, só eu sei o quanto eu me esforço, recebo meu salário e pago as minhas contas. Embora eu pudesse pedir para vocês aqui me ajudarem a pagar as minhas contas, eu poderia. Eu estou fazendo uma obra para Deus, eu poderia fazer isso, mas eu prefiro não fazer. Assim como o apóstolo Paulo, eu não peço dinheiro para você porque eu não quero colocar nenhum impedimento ao Evangelho de Cristo, porque isso daria margem para que vocês pensassem, olha, esse cara é mais um safado que está pedindo dinheiro. E perceba como a safadeza, ela tomou conta do mundo. Tudo é dinheiro. Então se eu tenho condição de pagar as minhas contas, querido, eu não preciso da ajuda de vocês. A única coisa que eu preciso é que vocês creiam no Evangelho. A única coisa que eu preciso é que vocês creiam no Evangelho. Porque dinheiro? Não. Eu peço saúde, um emprego, para que eu possa trabalhar e pagar as minhas contas. E a minha internet é fruto do meu trabalho. Se eu pago a internet, fruto do meu trabalho. Eu poderia pedir para você contribuir com a obra de Deus, para que essa obra não pare, como faz a igreja evangélica? Querido, igrejas ricas, templos gigantes, e as pessoas pedindo dinheiro para vocês. Então perceba como essas pessoas têm muito dinheiro
E ainda assim elas pedem contribuições. E um mendigo nas ruas está passando fome. O pobre necessitado, ele está passando fome. E aí você vê o templo de Salomão, por exemplo. Qualquer templo, gente. Qualquer templo. As pessoas dizem que você precisa pedir dinheiro para que... Gente, é surreal os evangélicos, né? É uma coisa muito imunda, gente. Graças a Deus eu fui liberto. Eu agradeço a Deus todos os dias. Glórias a Deus por isso, por eu ter me libertado de ser o evangélico. Eles dizem que Deus precisa que vocês podem exercer o direito de pedir dinheiro para que as pessoas contribuam, né? Então perceba que o apóstolo Paulo ele foi muito claro. Se nós semearmos coisas no Espírito, será muito que vós recolhamos as carnais? Ele até poderia colher as coisas carnais, mas ele não quis. E ele falou no versículo 12, mas nós não usamos desse direito. Nós não usamos desse direito, mas antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Então imagina eu terminando essa pregação aqui pedindo para você depositar R$100 na minha conta. Não seria estranho isso, gente? Gente, eu posso pedir? Posso pedir, mas eu não quero, eu não preciso. Uma coisa é você estar no Amazonas ou em algum lugar e vamos supor, você tem 5 irmãos pobres. 5 pessoas que querem servir a Deus, mas não tem dinheiro. E aí a pessoa não tem dinheiro e quer montar uma casinha para se reunir como igreja, né? Isso é legal, isso é legal. Isso pode. Se vocês verdadeiramente forem à igreja, se Deus, o Espírito Santo de Deus estiver dentro de vocês, vocês podem se reunir em qualquer lugar. Não precisa ter um lugar específico, mas se vocês quiserem ter um lugar específico, desde que cada um tenha o Espírito Santo dentro de si, claro que vocês podem se reunir. Então, de repente, a conta de luz chegou a R$60 e os irmãos são pobres. Se você puder pedir para que cada irmão colabore com R$10, se você tiver 6 irmãos, você pode pedir. É isso que o Evangelho está te dizendo. Que se você quiser exercer o direito de pedir para as pessoas te ajudarem, caso você não tenha dinheiro, você pode pedir. Você pode pedir. Agora, o que não dá é você ir para uma igreja que tem ar-condicionado, banco de madeira, data show, pastor de terno e gravata. Gente, música, teclado. E aí a pessoa te pedir dinheiro? Pelo amor de Deus, querido. E aí você está querendo patrocinar um entretenimento. E aí a palavra de Cristo ficou em segundo plano. Aí você está confundindo as coisas. E aí o diabo inverteu o evangelho. Então perceba que os pastores, eles usam esse trecho aí para dizer que você tem que colaborar com a obra. Na verdade, a obra de Deus ela é caracterizada por quê? Pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. E não pelo entretenimento. Não pelo entretenimento. Embora eu pudesse pedir para vocês que me ajudassem, não, querido, não tem necessidade. Não tem necessidade. Se a sua igreja é uma igreja muito pobre, caindo aos pedaços, e lá o pessoal é sério, às vezes a conta veio cara, R$80 de luz, gente. Vamos ajudar aqui para pagar, para a gente continuar se reunindo aqui? Vamos. Eu dou R$10, dou R$20. Aí tudo bem. Agora uma igreja com ar-condicionado, música, pastor de terno e gravata, microfone? Ô, meu amigo, peraí. Aonde foi que o apóstolo Paulo pregou de microfone? Aonde foi que ele pregou no ar-condicionado? Aonde foi que teve show musical para Jesus Cristo pregar alguma coisa? Jesus reunia as pessoas nos altos das montanhas. O sermão da montanha, por exemplo, ele ficou no meio das pessoas e as pessoas ficaram sentadas ao redor dele. Não tinha show, não tinha luz, não tinha nada. Por quê? Porque Deus não habita em templo feito por mãos humanas. Eu sou a igreja, eu posso falar de Deus em qualquer lugar. Eu não preciso de microfone, eu não preciso de ar-condicionado, eu não preciso de banco, não, meu. Se você quiser escutar o que eu tenho a dizer, você senta no chão e ouve o que eu tenho a dizer. Porque eu sou mensageiro do Senhor. Sou servo do Deus vivo. Eu não quero que você patrocine os meus luxos, como esses dias o pastor Márcio Santana pediu. Ai, eu quero ser... Esse cara chorou, cara. Que coisa bizarra, cara. O cara chorou. O cara chorou. Okay. Foi muito forte essa mensagem. A internet está caindo. Ai, se eu quero... Ai, Senhor. Aí o cara pediu 60 euros. 60 euros. 60 euros, cara, pro cara pagar a internet. E aí eu te pergunto, será que realmente ele precisa? O cara tá morando em Londres, na Inglaterra.
às custas do Evangelho de Deus? E aí será que ele é um missionário da fé? Ou será que ele tentou evangelizar aqui os mendigos da esquina e não conseguiu? E foi tentar sucesso em Londres? Porque eu tô aqui no Brasil, querido. Eu tô aqui na dureza. Eu tô na dureza, rapaz. Eu tô na dureza. Eu tô na dureza, meu querido. Tô aqui, ó, batalhando firme e forte. Eu não tô em Londres, não, rapaz. Tô aqui, ó, estudando, trabalhando, pagando minhas contas. Não tô vivendo do dízimo de ninguém, não. Porque dízimo não é dinheiro, dízimo é alimento. Quem pede dízimo com a desculpa de ser dinheiro é um grande mentiroso. Perceba que eu poderia exercer a minha autoridade como ministro de Deus para pedir dinheiro para vocês para pagar minhas contas, mas eu não exerço. E não exerço para não dar escândalos. Porque o Senhor sabe do meu coração e sabe que eu não tenho a menor necessidade de pedir nada a vocês. Porque aquele que é de Deus, nada basta, nada faltará para ele. O Senhor é o meu pastor e ele não me falta. Tudo que eu precisar, o Senhor me dará. Porque eu quero levar a palavra. Eu não quero ar-condicionado. Se eu tiver que sentar com 150 pessoas na praia e ficar gritando no meio de todas elas, eu vou ficar de pé e gritando e pregando. Eu não quero ar-condicionado, eu não quero luxo, eu não quero terno, eu não quero gravata. Eu quero corações arrependidos após ouvirem a palavra de Deus. Porque eu faço parte da igreja primitiva. Eu faço parte da igreja apostólica. Eu sou discípulo de Paulo. Eu sou discípulo de Cristo. E Deus te chama essa tarde para que você também faça parte dessa árvore genealógica. Para que você valorize a fé que seu pai Abraão passou aos seus descendentes e que foi passando, chegando em Cristo, chegando em você. Você é descendente de Abraão, filho da fé, crê na palavra, a palavra corta seu coração. Você que sente a palavra de Deus arder no seu coração, você que sente uma necessidade de buscar a palavra de Deus, você que está abrindo seus olhos de todas essas mentiras, eu quero te dizer que você é descendente de Abraão, você é descendente de Cristo. Você é meu irmão e eu te amo com todo o meu coração, com toda a minha verdade. E a única coisa que eu peço é que em nome de Jesus as almas dessa página sejam libertas. E é o que eu peço, Senhor, nesse momento. Toca o coração de cada uma dessas pessoas e faz essas pessoas abrirem os olhos para a necessidade de conhecer a sua palavra e de ter um relacionamento sério com o Senhor. Porque só há um mediador entre Deus e os homens e ele é Jesus Cristo. Usemos o nome de Jesus, usemos a nossa fé, levantemos os nossos problemas, porque a partir de agora vamos iniciar uma nova vida ao lado do Senhor. É isso que eu quero que você tenha consciência, de que o Senhor está fazendo chegar até você a sua palavra, para que você possa mudar e iniciar uma nova vida ao lado de Cristo. Fora de ar-condicionado, fora de templo, longe de pastor, mas com toda humildade, todo coração, toda sinceridade. Porque é isso que Jesus quer. Adoradores que o procurem em espírito e em verdade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por mais essa oportunidade, Senhor. Faz crescer a tua obra. Liberta essas almas da mão de Satanás. Eis-me aqui. Farei aquilo que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser. Deus os abençoe, em nome de Jesus.